Glória a Deus, que a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos. Pessoal, eu estou aqui pensando, meditando na palavra de Deus a respeito da opressão dos midianitas contra o povo de Israel. Houve um processo muito grande, como foi, a gente consegue ver aqui em Juízes, no capítulo 6, a partir do versículo 1, houve da parte do povo de Israel uma desobediência, e essa desobediência, o distanciamento deles de Deus fez com que os opressores viessem contra a vida deles, os problemas, os inimigos, os midianitas. E você vê que tem as etapas, a partir do momento que os midianitas começaram a oprimir o povo, essas pessoas, como a gente sabe, fizeram cova, cavernas e se escondiam com medo. E quando eles reconheceram que estava distante do Senhor, e por essa razão é que estava eles sendo oprimidos, é por essa razão que eles estavam sofrendo, que eles estavam padecendo daquela forma, eles clamaram, Disse aqui que os filhos de Israel clamaram ao Senhor, no versículo 7, diz assim: os filhos de Israel clamaram ao Senhor por causa dos midianitas. O Senhor lhes enviou um profeta que lhe disse, olha só, quando eles estavam sendo oprimidos, eles estavam debaixo da desobediência. Quando eles despertaram que era necessário eles obedecer a Deus, que era necessário eles andar na presença do Senhor e fazer aquilo que o Senhor queria que eles fizessem, a andar com Ele com santidade, com compromisso, eles então clamaram ao Senhor para que então eles pudessem voltar a praticar tal coisa, a obediência, a palavra de Deus. E eles começaram a clamar, e Deus imediatamente respondeu a eles através de um profeta. E o profeta falou para eles: eu estou com vocês, eu sou o Deus que tirou vocês do Egito, eu que fiz vocês sair da terra de servidão, coloquei vocês nessa terra, não temas, eu estou convosco, E aí Deus então escolheu, ou começou a observar alguém. Não basta somente clamar, não basta somente pedir. Quando você ora, quando você pede a Deus socorro, Deus fica te observando, ou observando as suas atitudes, o que você vai fazer a partir do momento que você clamou, que você pediu. O que vai contar é as suas atitudes, que vai contar. Não é você somente orar e ficar parado esperando Deus agir, não. Deus quer que você haja, que você faça ou continua fazendo a oração e tomando atitudes que agradam a Deus. Deus começou a observar no meio ali do povo de Israel, e Deus encontrou um homem chamado Gideão malhando trigo no lagar. Olha só, quando Deus falou para o profeta e o profeta falou para o povo, Deus ficou observando ali alguém que Deus pudesse falar diretamente. Isso é muito forte. Mas como todos estavam dentro da caverna, e somente Gideão saiu da caverna e estava malhando trigo no lagar, Deus percebeu em Gideão algo que ele não percebeu nas demais pessoas. A diferença de pessoas e pessoas. Quando eu digo a diferença de atitude, diferença de ação. Pessoas que agem de uma forma diante de um problema, e pessoas que agem de uma outra forma diante do problema. Tem pessoas que talvez enfrentam o mesmo problema, mas têm atitude diferente. Há uns que abaixam a cabeça e choram, e há outros que levantam e lutam contra aquela situação, para que aquela situação então possa ser vencida. Foi o caso de Gideão. Gideão saiu de dentro da caverna e começou a malhar o trigo no lagar. Creio eu que dentro do coração dele estava ardendo,
Uma fé. E essa fé que chamou a atenção de Deus. Gideão estava se perguntando: até quando, Senhor, nós vamos ficar nessa opressão? Até quando nós vamos ficar sofrendo? Até quando nós vamos viver essa vida? Até quando nós vamos ter que esconder para poder pôr a salvo alimento para a nossa família? Até quando nós vamos ficar, meu Deus, nessa doença? Até quando nós vamos ficar, meu Pai, nesse casamento destruído? Até quando vai estar tendo briga dentro da minha casa? Até quando eu tenho que ficar dependendo de medicamento para a vida toda? Até quando, meu Deus, eu vou precisar ficar sendo humilhado, pedindo emprestado dos outros porque eu estou desempregado? Até quando, meu Deus, eu vou ficar assim, triste, cabisbaixo? Então eu creio que Gideão saiu para malhar o trigo no lagar, mas dentro dele estava algo que estava incomodando ele, dizendo: não está certo, nós estamos trabalhando, nós estamos semeando, nós estamos fazendo, mas vem os inimigos e arrasta. Por esse motivo, aqui no capítulo 6, no verso 11 do livro de Juízes, diz assim, que houve o chamado de Gideão. Aí Deus se manifestou a Gideão através do anjo. Olha o que diz assim, ó: então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofre, que pertence a Joás, e Gideão seu filho estava malhando trigo no lagar para pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Deus estava vendo em Gideão uma valentia. Essa valentia, esse espírito de valente tem que estar dentro de você. É essa atitude que eu falei. Começa dentro da gente. Quando a gente começa a olhar para a situação e a gente passa a não aceitar aquele problema, e a gente começa então a lutar contra aquilo. A gente começa então a não aceitar, e a gente começa a fazer algo, para que aquilo muda. Então nós chamamos a atenção de Deus. Gideão chamou a atenção de Deus malhando o trigo. Malhar o trigo significa você se levantar. Malhar o trigo significa você vir para a igreja, fazer uma campanha na igreja. Malhar o trigo significa você levantar de madrugada e orar. Malhar o trigo significa você fazer algo que você nunca fez, algo que chama mesmo a atenção, que faça Deus ver você. Mas não foi simplesmente malhar o trigo que fez com que Gideão se tornasse o líder daquele povo. Quando Deus falou com ele: o Senhor é contigo, homem valente, Deus queria mais a atitude de Gideão. E Gideão começou ali contar o problema para Deus. Isso é natural, Isso é natural. Quando as pessoas começam a ouvir uma palavra de ânimo, elas começam a olhar para as condições, Elas começam a olhar para as condições, para as suas qualificações, para as suas capacidades. Só que não é a sua capacidade, não é a sua condição. Quando você busca a Deus, e quando Deus aparece para você através do profeta, como ele tinha aparecido para o povo e falado que queria estar com aquele povo novamente, e quando o anjo apareceu para Gideão, porque Deus escolheu e viu nele algo que chamou a atenção de Deus, ele queria então fazer de Gideão um líder daquele povo. Ele queria fazer de Gideão uma pessoa diferente no meio de todo o povo de Israel. Dentro da sua casa tem várias pessoas, mas todas essas pessoas são diferentes, o espírito é diferente, o modo de ser é diferente. Há pessoas, a palavra de Deus diz que há diferença entre vasos e vasos, há diferença, ninguém é igual. Há vaso de honra e vaso de desonra, Mas o que você quer ser? Vaso de honra ou vaso de desonra? É nós que decidimos. Quando Deus chamou Gideão, é Gideão que decidiu obedecer. O chamado Deus está fazendo agora, é você que decide se vai obedecer ou não. Se por um acaso Gideão continuasse na desobediência e não quisesse
ouvir e crer que Deus ia dar para ele condições, que Deus ia capacitar ele para fazer o que tinha que ser feito contra os midianitas, então o povo ia ficar na situação que estava, ou Deus ia escolher outra pessoa para poder exercer a função que ele queria que Gideão exercesse. E Gideão então aceitou. Aí Gideão então começou a falar com Deus: meu Deus, me dá a direção, meu Deus, eu vou fazer essa oferta tal, meu Deus, eu vou fazer isso, meu Deus, eu vou fazer aquilo. E Gideão foi então se envolvendo com Deus, tendo intimidade com Deus, se aproximando mais de Deus, Deus se aproximando de Gideão, e ali houve uma conexão entre homem e o Senhor, entre o Criador e a criatura. E aí então, depois de todas essas coisas que Gideão fez, dessas fidelidades, você me entende muito bem, né? Porque quando a pessoa está na infidelidade, não tem como ela estar perto de Deus. Por isso que quando Deus falou para Gideão que Deus era com ele, ele não viu possibilidade de Deus estar, porque a vida deles estava destruída, sim, mas porque eles estavam longe, na desobediência. E a partir daquele momento Deus estava dizendo assim para ele: eu sou contigo, eu estou dizendo que eu vou com você. E aí, quando Gideão estava pertinho de Deus, quando Gideão cumpriu os seus votos, cumpriu as suas ofertas com Deus, aquilo que Deus pedia, Gideão fazia, e ali então houve uma união. Deus se ajuntou a Gideão. E aí, quando os inimigos veio, novamente para poder oprimir o povo, os problemas eles vêm, os inimigos vêm, os midianitas vinham, levava tudo e ia embora, e dava um tempo, e o povo tinha aquela sensação, de paz, que estava tudo bem, e eles trabalhavam, eles plantavam. E no tempo da colheita, quem aparecia? Os inimigos. Talvez você está aí dizendo assim: não, eu estou bem, está dando para mim poder sobreviver, eu estou aqui, eu estou tranquilo, eu não estou indo na igreja, não estou sendo dizimista, não estou sendo ofertante, mas as coisas estão fluindo. Mas daqui a pouco vem a opressão e você não vai conseguir subsistir. O Senhor Jesus, ele disse que sem mim nada podeis fazer. Nada podeis fazer sem mim. Ele disse que nós somos o ramo e ele é que é a videira. Talvez o ramo pode até sustentar algum tempo, mas daqui a pouco começa a secar. Quando vem o calor, quando ele está debaixo do sol, daqui a pouco o ramo começa a secar. E assim estava o povo de Israel. E como Gideão estava orando e estava fazendo as suas ofertas, fazendo os seus esforços, cumprindo com as petições que Deus estava fazendo para ele, então ele estava forte. Diz lá atrás que o povo de Israel estava debilitado, fisicamente e também espiritualmente. Mas a partir de agora Gideão já não estava mais debilitado, já não estava mais fraco. Por quê? Porque ele tinha cumprido os compromissos dele para com Deus. E Deus só dá o Espírito dele para quem busca ele e obedece ele, cumpra os compromissos, ser fiel na igreja, ser fiel com a esposa, ser fiel com o marido, não andar na vida errada. Deus conta com essas pessoas. E ali os inimigos novamente se levantaram e viram. Olha a diferença, olha o que diz aqui no 34. Diz assim: então o Espírito do Senhor revestiu Gideão. Por quê? Porque os inimigos estavam acampando lá, No 33 diz assim: então todos os midianitas e amalequitas e o povo do Oriente se ajuntaram e passaram e se acamparam no vale de Jezael para poder vir contra os israelitas. Aí então, como Gideão estava forte, aí Deus então estava dentro dele, o Espírito de Deus entrou dentro de Gideão, revestiu Gideão, e Gideão já não fugiu mais para a caverna, Gideão já não ficou mais com medo, Gideão já não ficou mais parado, amedrontado.
Quando ele estava malhando o trigo no lagar, ele estava com medo, mas estava fazendo alguma coisa. Mas aqui, o Espírito de Deus entrou dentro dele. Diz assim: o Espírito do Senhor revestiu Gideão, e o qual tocou a rebater-te. E os abiasitas se ajuntaram após dele. Quer dizer, o povo viu, algumas pessoas viram que havia algo diferente em Gideão, havia uma luz em Gideão, havia em Gideão uma força, e é essa força que Deus quer dar para você. Você tem que vir à igreja e fazer essa campanha que nós estamos fazendo de 15 dias na fé de Gideão, para que você seja um Gideão dentro da sua casa, para que você seja um Gideão dentro da sua empresa, para que você seja um Gideão lá na escola onde você estuda, para que você seja um Gideão aonde você estiver. As pessoas olhar para você e ver algo diferente. Qual é esse algo? A presença de Deus, o Espírito de Deus. Porque quando há o Espírito de Deus numa pessoa, meu amigo, meu irmão, essa pessoa ela é diferente, há um brilho nela, ela não tem medo de nada. Essa pessoa, quando vem os problemas, ela diz assim: nós vamos lutar contra esse problema, nós vamos partir para cima desse problema, nós vamos em frente, nós vamos vencer. E as pessoas vão observar isso em você, e elas vão se sentir firmeza. E as pessoas sentiram firmeza em Gideão e começaram a juntar, começaram a se aproximar de Gideão e começaram a unir força para poder ir contra aqueles midianitas e amalequitas e o povo do Oriente, que era um exército numeroso. Mas o povo de Israel, ainda nesse momento aqui, conseguiu ajuntar 32 mil homens, que era um bom exército. Mas a glória não é para o homem, a glória é para Deus. E por isso que Deus foi fazendo um pente fino, foi peneirando e foi dizendo: tem muita gente com você, porque é eu, Deus dizendo, sou eu que vou dar vitória para Israel. Não vai ser vocês que vai vencer os midianitas, mas vai ser eu que vou vencer por vocês esse inimigo. Deus está falando para você agora nessa manhã. Se você for como um Gideão, se você obedecer o que Deus está pedindo que você obedeça, que você larga o pecado, que você abandona a mentira, que você vem e coloca a sua vida no altar. Porque quando Deus falou para Gideão, a primeira coisa que Deus pediu para Gideão é para que Gideão erguesse um altar. Era para que Gideão derrubasse o altar de Baal e erguesse um altar para Deus. Deus quer que a sua vida esteja no altar. Uma vez você colocando a sua vida no altar, como diz a palavra do Senhor, entrega os seus caminhos ao Senhor e confia nele, que o mais ele fará por você. Quando você põe a sua vida no altar, quando você confia em Deus, Deus ele age, Deus ele te ajuda. Por isso Deus falou para Gideão: tem gente demais. Quando tinha 10 mil, Deus falou assim: ainda tem povo demais. E só restou 300. E com 300 homens, Deus deu vitória para Gideão. Daqui a pouco, em outra oportunidade, eu falo mais sobre isso para você. Quem é você? Se você não for um Gideão, seja pelo menos um dos 300 que estava do lado de Gideão, para que todos olhem e vejam a vitória, e você também possa comemorar a vitória. Assim como aconteceu no Salmo 126, que quando Deus restaurou a sorte de Sião, as pessoas começavam a se alegrar. Aí diz assim, quando o Senhor restaurou a nossa sorte, a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor fez. Grandes coisas tem feito por eles o Senhor, né? Grandes coisas o Senhor fez por eles. Dizia-se entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por eles. Eu imagino no tempo de Gideão, os comentários, né? Quando Gideão, através de Deus, ou Deus através de Gideão, dava vitória em cada batalha, havia-se os comentários: olha, Israel está vencendo os midianitas, olha, Israel venceu os amalequitas, o povo do Oriente e tal. E aí diz aqui, olha o que diz aqui: então a nossa boca se encheu de riso
e a nossa língua de júbilo. E começava a dizer entre as nações: grandes coisas o Senhor fez por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso nós estamos alegres. Quanto às nações, as pessoas que estavam ao redor via e observava e comentava e dizia: ó, Deus está fazendo grande coisa pelo povo de Israel. E entre o povo de Israel começaram a eles dizer assim: de fato, Deus tem feito grandes coisas por nós. Olha só, vai acontecer isso na sua vida, meu irmão. Coloca a sua vida no altar. Coloca a sua vida no altar, porque Deus quer fazer por você grandes coisas. E Deus quer colocar em você, na sua boca, um riso. Ele quer colocar na sua língua um cântico de júbilo. Ele quer que as nações olhem e vejam que Deus está fazendo grandes coisas por você. Ele quer que você também pare e perceba o quanto Deus está fazendo maravilhas através da sua fé, através da sua fé, da sua obediência com Deus, tá? Que Deus abençoe sua vida e a sua família. Se você não for um Gideão, seja pelo menos um dos 300, mas não fica dentro da caverna, não se esconde dentro da caverna, não, porque Deus quer abençoar você e a sua casa, tá bom? Deus te abençoe e tudo de bom, e até a próxima oportunidade.